Olá pessoal, mais uma vez aqui quem fala é o Israel do canal Ciência Química. E hoje na nossa jornada eu quero levar vocês até o Egito, voltar alguns milhares de anos e começar a estudar o que essa civilização conseguiu trazer para nós dentro da química hoje. Então vamos começar a nossa aventura voltando mais ou menos uns 6.000 anos atrás, chegando no território onde nós conhecemos como Egito, mas que naquela época era conhecido como Kemet. E vamos começar a entender então o que esse povo deixou de tão interessante para a gente. Nós sabemos o que hoje? Que o Egito tem uma grande influência no nosso imaginário, né? Principalmente por causa das pirâmides, principalmente porque ele traz uma ideia de imortalidade, né? Então os faraós, eles trazem essa ideia de que eles viravam múmias, né? Eles morriam, eram embalsamados, viravam múmias, e essas múmias um dia podiam voltar à vida. Então existe toda essa mística envolvendo o Egito. Então vamos começar falando da religião deles, né? Eles tinham uma religião formada por deuses conhecidos como deuses antroposomórficos, ou seja, eram deuses que tinham parte do corpo humano e parte do corpo baseado em algum animal, como por exemplo Horus, Ra, Tefnut, Amenófis, dentre outros, né? Eram sempre divindades com cabeças de animal e corpo de homem. Existiam algumas outras divindades, né? No caso, às vezes o próprio gato, eles olhavam para o animal e encaravam como um deus. Tinha o Ra, por exemplo, era muitas vezes aparecia como um escaravelho alado, né? Com asas de águia. E então eles tinham essa vertente, né? De enxergar o que cercava eles, o que não trazia uma ideia óbvia, que era baseado numa divindade, um deus, ou seja, era uma forma de se explicar o que estava acontecendo ao redor deles. Então nós podemos ver o quê? Que a religião, ela acaba servindo também para descrever o que nós temos ao nosso redor, quando não é uma coisa fácil para se ter um senso comum. Então a religião, ela estava muito ligada com a observação e a ciência, ou como podemos dizer, de protociência alguns milhares de anos atrás. Outra coisa que nos traz assim uma ideia muito cinematográfica até dos egípcios é baseado em sua arquitetura, né? Então temos pirâmides, e isso traz aquelas ideias que o homem não conseguiria construir aquilo, então precisava de uma ajuda extra, no caso extraterrestre. Então tem essas ideias tal, mas que na realidade são mais ideias cinematográficas. Existem muitas descobertas, muitos artefatos que mostram que o homem tinha já uma ideia de arquitetura que conseguiria erguer uma pirâmide. Então no episódio de hoje, o que eu quero trazer para vocês é essa quebra de paradigma. Vamos iniciar com o próprio nome do Egito, né? Era chamado nesse período. É chamado de Kemet. E esse nome Kemet, ele é muito semelhante, por exemplo, com a própria palavra química, né? A gente vai ver o porquê disso ao longo dessa nossa aula. E tem alguma relação sim. Então, o que acontece? Esse país, esse Kemet, esse império, ele conseguiu ao longo de milhares de anos, né, dinastias, no caso, quando se fala de Egito, né, dinastias de vários faraós, ele conseguiu acumular bastante informação. Então, quando chegou, no caso, os romanos chegaram lá, já se tinha uma quantidade de conhecimento absurda, né, absurda assim, para esse período antigo, né. E os próprios romanos, eles consideravam uma cidade muito importante lá, que depois tornou-se a cidade de Alexandria, como uma cidade que era um polo de ciências. Por quê? Porque durante milhares de anos muitos povos foram em direção a essa cidade, que acabou ganhando o nome de Alexandria. Essa cidade, que tem o nome de Alexandria devido a Alexandre o Grande e tal, né, que se encontrou com a Cleópatra, isso é uma coisa mais recente dentro dessa história antiga, né? Mas nesse local, o que acontecia? Havia muitas pessoas que iam lá, principalmente pessoas da Grécia, para aprender coisas novas sobre alquimia. E o que é alquimia? A alquimia é uma protociência, uma forma de você enxergar a química, a física, a biologia, a medicina, utilizando muitas vezes numerologia e até com algumas ideias de aqui tem um pouco de mágica, né? Porque eles acreditavam que quando não tinha algo que era explicado baseado no senso comum, né, que tinha uma ideia simples por trás daquilo, eles acabavam sendo explicados com uma certa magia. Então, esse pessoal ia lá visitar essa região, aprendia
tudo lá era como se fosse uma universidade e levava de volta para os seus países, para os seus impérios em geral, né? Então, no caso, na Grécia, o pessoal aprendia alquimia em Kemet, ou seja, Kemet, química, alquimia, alkemet, ou seja, que vinha de Kemet. Por isso que o nome é alquimia. Então eles levavam para a Grécia, né? Inclusive lá na Grécia você também tinha uma palavra especial para aquilo que se tinha uma modificação em algo, né? Ou seja, nós já estamos começando a falar em modificações, observações de quê? De que algo era uma coisa, ocorreu algo de diferente, né? Ou seja, aconteceu o fornecimento de energia. É óbvio, eles não sabiam o que era energia ainda, né? Não tinha essa definição, mas que no caso para eles você fornecia alguma coisa e isso que você observava, esse artefato, esse composto que você observava, ele deixava de ser o que ele era antes. Ou seja, né, por exemplo, pegar um graveto por fogo e você tinha antes um objeto que você podia tirar lascas e coisa assim, e depois que ele queima ele vira um pó, né? Então tem essa modificação física, né? Então era isso que eles observavam. E na Grécia você tinha uma modificação física muito utilizada por eles, que foi uma grande revolução para esse período da história, que era baseado na metalurgia. Ou seja, era uma forma de você pegar algumas pedras e quando você colocava elas no meio do fogo, elas acabavam derretendo e virando uma peça metálica, né? Então na Grécia essa fundição, essa metalurgia recebia o nome de Shima ou Kima. Então a gente não sabe direito se a palavra química ela tem alguma coisa relacionada diretamente com o Egito, né, com o Kemet, ou com o Kima da Grécia, né? Provavelmente tanto Kima quanto o Kemet, que depois veio a ser Kemeia e depois alquimia, tem ligações, né? Então provavelmente quer dizer a mesma coisa, por isso que é muito próximo. Então, como eu disse, teve essa grande revolução para eles, que foi o desenvolvimento da metalurgia. E como que se deu isso? Se dá no que nós chamamos daqueles períodos, na idade do ferro e idade do bronze. A primeira idade que nós temos, então, na realidade é chamada de idade do cobre, ou seja, quando o ser humano ele entra em contato com o cobre. A idade do cobre, a idade do bronze acaba sendo a mesma coisa. Então, existem registros de artefatos que foram descobertos dos egípcios em torno de 6.500 anos antes de Cristo e que mostra que esse povo eles já dominavam a metalurgia nesse período. E como eles faziam isso? No caso, eles descobriram o cobre. Provavelmente essa descoberta se deu de forma acidental. Imagine, você faz uma fogueira no meio de rochas, né? E provavelmente eles devem ter colocado lá algumas rochas que tinham o cobre embutido. Então, rochas de cobre, conhecido como malaquita. Essa rocha, malaquita, no caso, ela, por causa do calor do fogo, ela acabava fazendo o quê? Ela acabava fundindo. E então, o cobre que estava ali, ele passa a ficar exposto, né? Então, ele derrete e depois de um tempo ele solidifica. E, obviamente, né, eles iam ver uma coisa brilhando no meio das cinzas, e eles iam lá ver o que era, né? E o cobre, todo mundo sabe que ele tem uma característica especial, que é um brilho alaranjado. Então, se imagina, isso deve ter chamado muita atenção deles. E eles começaram a observar de onde que podia vir esse novo material, né? Ou seja, uma observação de transformação. São essas coisas que começam a trazer a ideia de estados físicos, né, ao longo do tempo. Nós vamos ver durante toda essa série como que foi ocorrendo essa modificação no pensar humano, no pensar científico. Então, no caso, por exemplo, a malaquita, para ela fundir e liberar o cobre, ela tem que chegar em torno de 1000 graus Celsius, né? Obviamente eles também não sabiam medida de temperatura e muito menos sabiam que podiam se fazer escalas para isso. Isso aí veio bem depois, né? Mas a gente sabe hoje que a malaquita a 1000 graus Celsius ela funde e produz o cobre. Então, como que era o processo? Depois que eles descobriram isso e que eles dominaram o processo, eles começaram a desenvolver esse metal líquido. Como que se fazia isso? Eles faziam alguns potes, né, alguns reservatórios de pedra, pegavam essas rochas, colocavam no centro desse pote que eles faziam de pedra e ateavam fogo, aqueciam muito, colocavam gravetos, iam mantendo aquele negócio quente
e depois eles faziam uma canaleta por onde o cobre derretido iria escorrer. E eles reservavam isso depois que secavam, e então eles conseguiam fazer o quê? Produzir algumas, como se fossem umas barras de metal, que depois eles iam pegar e fazer um processo como se fosse uma usinagem, né? Começar a aquecer de novo, a malhar o ferro até que ele comece a tomar a forma que eles queriam. Com isso, eles começavam a produzir ferramentas e adornos também, como, por exemplo, braceletes, no caso, algumas facas, espadas. E isso foi muito relevante. Por quê? Porque quem dominava o processo de metalurgia conseguia se sobrepor sobre outros povos, conquistar novos territórios, porque tinham pessoas, ainda tinham povos que utilizavam de uso de madeira, ossos e até pedras ainda nesse período para se defender, né? Então fazia uma lança, pegava uma vareta e colocava uma pedra na ponta, né? No caso, eles já faziam o quê? Eles utilizavam, por exemplo, uma faca feita de metal, ou uma espada feita de metal. Um confronto entre uma vareta com um pedaço de pedra na ponta e uma espada feita de metal, obviamente o metal vai se sobrepor. Então, após eles conseguirem dominar o processo de produção de cobre, eles acabaram entrando na chamada Idade do Bronze, onde eles descobriram que, se adicionando uma outra rocha no meio da malaquita que estava sendo aquecida e fundida, no caso essa rocha é a cassiterita, você conseguia produzir um metal diferente. No caso, eles não sabiam ainda, mas era uma liga. E essa liga, que no caso é o bronze, ela possuía em torno de 2 a 11% do seu total, tendo o estanho ali no meio, que era extraído da cassiterita. No caso, então, você tem em torno de 90%, pelo menos 90% a 98% do metal, no caso da liga, sendo composta de cobre e 2 a 10 até 11% de estanho. Isso conferia ao metal, a essa liga, né, uma capacidade de ser mais maleável, de oxidar menos, né? No caso, o que eles, mais uma vez, eles não sabiam o que era uma oxidação, mas eles sabiam que quando o metal começava a, vamos dizer, estragar, né? No caso, a se esfarelar, eles já estavam com a necessidade de ser trocado, né? Não tinha mais como utilizar uma faca, por exemplo, que estava em processo de oxidação, né? Então, no caso, o que eles faziam? Eles podiam reciclar esse metal. E uma vantagem do bronze em relação ao cobre é que essa liga ela acaba tendo um ponto de fusão mais baixo, ou seja, ela pode ser utilizada para a construção de novos artefatos. Obviamente, pelo fato de ela oxidar menos fácil que o cobre puro, né? O cobre, quando oxida, a gente vê aquela camada verde em volta. O bronze também a gente vê uma camada esverdeada porque ele é bastante rico em cobre. Mas no caso específico dessa liga metálica, que no caso é o bronze, a gente pode perceber o que? Podemos perceber que a temperatura de fusão é mais baixa, então consegue-se reciclar esse objeto, né? No caso um artefato de bronze com uma temperatura inferior ao do cobre, ou seja, você precisa fornecer menos energia, menos carvão para manter, no caso, a tocha ou a fogueira que eles utilizavam para manter o pote de argila que eles utilizavam, ou eles juntavam algumas pedras para conseguir fazer isso, aquela caneleta, ficar com foles, né, que eles assopravam para manter o fogo sempre alto. Então tinha menos esforço para se fazer o bronze do que um objeto de cobre. O objeto de cobre, o principal fato dele ser atraente é que ele era extremamente alaranjado e brilhante, porém com o tempo ele oxida e fica muito esverdeado. Já o bronze, ele sempre se mantinha um tanto quanto escuro, né? Então até esteticamente o bronze ele prevalecia sobre o cobre. Então, além de se ter o domínio do cobre, o domínio do bronze, né, dessa metalurgia, ao longo dos anos eles começaram a dominar um outro metal também. Esse metal já era conhecido, já se tinha noção da existência dele, ele era extremamente raro e supravalorizado. No caso é o ferro. Ele era extremamente valorizado porque ele era brilhante, né? E obviamente não se tinha ele na forma que conhecemos hoje, né? O metal polido, o metal na forma zero dele, né? Quando nós vamos falar quimicamente, né? No seu estado estável e tal. Não se tinha isso. Ele era encontrado na forma de rocha, no caso hematita. Então estamos entrando na Era do Ferro,
né, na Idade do Ferro, que se deu em torno de 2500 a.C., no caso para os egípcios, né? Então, o que acontecia? Se tinha noção já milhares de anos atrás, bem antes desses 2500, que no caso começa a ter essa produção de ferro na forma de metal zero no caso, ele era conhecido por quê? Porque haviam rochas que caíram do céu, no caso meteoritos, que caíram no planeta inteiro, né? Então você tinha esse conhecimento, né? No caso dessas rochas polidas, né? Essas rochas que têm um brilho diferente do que se tinha que se conhecia na natureza. Então elas eram raras e muito valorizadas. Então era a única forma que se conhecia o ferro. Porém, provavelmente também com o fato de se fazer fogueiras em determinados locais e tal, o ser humano conseguiu, por algum fato, uma fogueira que chegou a mais de 2000 graus, né? Ou fornos que eles tinham, né? No caso que são esses potes que eu falei no começo, que eles colocavam galhos para aquecer e produzir o cobre, né? Na realidade são fornos. Então chegou em torno de 1600 graus Celsius e se obteve esse metal fundido. Essa é uma forma de se descobrir o ferro, né? Na sua forma metálica. No caso, então, a rocha hematita ela foi aquecida a 1600 graus, provavelmente foi sem querer isso também, e eles conseguiram encontrar o ferro. Quando eles encontraram o ferro levou eles a um novo estágio. O ferro ele é muito mais forte que o bronze, né? O bronze, se for defrontar um artefato de bronze e um artefato de ferro, o artefato de bronze quebra entrando em contato com o ferro. Então quem dominou logo em seguida o ferro também começou a conquistar novos territórios. Por quê? Porque quando você tinha, por exemplo, numa batalha, aqueles que utilizavam uma espada de bronze tinha desvantagem com a espada de ferro. Logo um exército era sobrepujado com o outro. Então nós podemos ver o quê? Que o domínio da metalurgia, que é uma frente da química, da física, da ciência em geral. Quem tinha o domínio dessa ciência, o que ele tinha? Ele tinha vantagem. Tinha vantagem sobre outros exércitos, sobre outros povos, vantagem de comércio. Por quê? Porque eles não tinham mais que utilizar, de repente, fornos de pedra, né? Se fosse fazer coisas a temperatura abaixo de 1600 graus, eles podiam utilizar ferro agora, né? No caso, podiam utilizar coisas que eles podiam moldar, né? Não era depender só agora de ficar pegando pedras e lixando as pedras para conseguir fazer ponta. Então o que eles faziam? Eles conseguiam agora utilizar moldes, conseguiam fazer novas formas de materiais, novas formas de artefatos que os auxiliavam e que tinham um longo período de duração, né? Que eles conseguiam guardar esses objetos por um longo tempo. Eles não estragavam tão facilmente quanto um pedaço de madeira, um pedaço de pedra que pode bater em algum lugar mais duro que eles e quebrar, né, rachar ou pegar cupim. Nós sabemos que acontece com esses objetos orgânicos e objetos também que são extremamente duros. Se algum objeto é extremamente duro, ele vai ser quebradiço, né? Ele precisa ser um pouco mais maleável. E esses objetos metálicos tinham essas características. Então, todo esse conhecimento de metalurgia que os egípcios desenvolveram se tornou muito atraente para o resto do mundo. Por isso, as pessoas iam em direção a Kemet para aprender essa nova ciência, né? Por isso que os gregos foram para lá e desenvolveram mais ainda. Eles já estavam também desenvolvendo, estavam nesse estágio da Idade do Ferro, Idade do Bronze, estavam desenvolvendo isso também, né? Por isso que tem essa ideia de quima nos gregos, que provavelmente está relacionado com a Quemeia, com o Kemet, que no caso é o Egito, né? Então veio de lá essa ideia. Então, tudo que nós conhecemos como alquimia foi sendo desenvolvido desse jeito. Tanto é que a metalurgia ganhou uma grande importância, que todos os objetos que tinham valor agora passavam pelo fato de serem provenientes da própria metalurgia. Então, no caso, o ouro, a prata, que foram sendo descobertos ao longo do tempo também, a forma de trabalhar com eles e tal, foram sendo desenvolvidos com o uso da metalurgia. O ouro ganhou uma grande importância, por quê? Porque ele tinha um alto brilho e era extremamente durável e fácil de trabalhar, né? Com pouco ouro você conseguia fazer muita coisa, né? Você consegue fazer chapas com ouro
você consegue moldar o ouro, você consegue fundi-lo facilmente, né? E ele tem um brilho muito bonito. Então tudo que era relacionado com ouro era relacionado com realeza. Então ganhou essa importância. Tanto é que ao longo do tempo desenvolveu a ideia da pedra filosofal, né? Na Idade Média, os alquimistas buscavam a pedra filosofal, que era uma pedra que tudo que ela tocasse, né? Ela era uma pedra que tinha uma ideia meio que do Midas, né? Do rei Midas. Tudo que ela tocasse, tudo que ela fosse utilizado, ela podia gerar ouro, né? Então qualquer metal poderia gerar ouro baseado nessa pedra filosofal. Então, além da metalurgia que nós falamos dos egípcios, que os gregos também estavam trabalhando, tal, o desenvolvimento da alquimia e toda essa forma de se trabalhar com metais, esses metais serem importantes para que as civilizações começassem a se desenvolver mais, tomar novos territórios, ganhar guerras e tal. Também os egípcios, eles conseguiram trabalhar com uma outra característica da matéria. No caso, aqui do metal, era uma característica de observação de mudança de estado, né? Muitas vezes nós temos uma rocha, nós podemos transformá-la em líquido, né? Então você passa do sólido para o líquido. Nós conseguimos depois ver uma modificação, né? Como se fosse quase uma mutação, né? Uma coisa que era fosca passar para brilhante, né? Depois que a gente polisse e tal, e depois de aquecer essa coisa, ela passava de um estado sólido para um estado mais maleável e assim por diante, né? Então começamos a ver modificações, a ideia de mudança, né? Que depois ela acaba sendo muito bem definida lá pelos franceses, né? No caso Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então a ideia de transformação, nós vamos falar mais lá para frente, ela já estava sendo observada nesse período. Então, uma outra observação que eles fizeram foi com a ideia de rejunte, né? No caso, que certas coisas podiam se juntar e produzir uma nova. É uma observação muito importante essa para a química. Por quê? Porque na química a gente mistura muitas coisas. Então eles começaram a ter a ideia de mistura. Essa ideia de mistura, ela é bem anterior à metalurgia. Essa ideia ela começa a surgir lá com os primeiros chamados nomos no Egito, que são o quê? São as primeiras civilizações, primeiras vilas, assentamentos que começaram a se formar no Império, ao longo do rio Nilo, por exemplo, né? Então, eles se formavam nessa parte do delta, né, onde se tinha água, tal, para eles conseguirem sobreviver, fazer suas plantações e tal. Então esses agrupamentos de casas, né, de pessoas, essas pequenas vilas eram chamados de nomos. Na antiga Kemet, né? E o que eles descobriram? Eles descobriram argila, né? Então você encontra potes, coisas feitas nesse período, né? Lascas de cerâmica de alguma coisa que quebrou, tal, que eles utilizavam nesse período, né? Faziam ídolos e coisas do gênero, né? E eles descobriram o quê? Que se utilizando da argila, de algum calcário que se tinha no meio do lago, ou que se tinha ao redor, né, da base do rio, coisas que se encontravam no fundo do rio, a areia sendo moída extremamente fina, misturavam tudo isso e percebiam que essa cerâmica, no caso, essa massa que eles produziam, fazia com que se produzisse um objeto que era ficava bem mais duro que aquela cerâmica, aqueles potes de argila que eles faziam. E perceberam o quê? Que essa cerâmica podia ser utilizada para grudar coisas. Então, os egípcios, podemos dizer que eles foram um povo que começou a trabalhar com a ideia de argamassa. E o que isso é importante? Isso é importante porque implicou diretamente na arquitetura deles. Quando eles começaram a desenvolver essa ideia de cola, eles começaram a perceber o quê? Que eles podiam erguer coisas e que essas coisas podiam ser mais bem estabilizadas com o auxílio de uma cola no meio delas. Então, por exemplo, você colocava um tijolo sobre o outro e se, por exemplo, você empurrasse eles poderiam cair. Só que se você tivesse essa cola no meio, ficava um pouco mais difícil dessa estrutura se desmontar. Então foi um dos primeiros povos a trabalhar com a ideia de argamassa. Obviamente isso também foi passado durante milhares de anos para outras tribos, para outros povos, e se disseminou essa ideia de argamassa. E obviamente isso, como eu disse, teve uma implicação direta na arquitetura deles, que foi no caso
eles utilizavam isso para manter aqueles blocos e pirâmides mais bem juntos, né? Então, no caso, foi essa ideia de que uma estrutura necessita de uma cola para se manter em pé. Depois de milhares de anos, né, quando nós chegamos na química moderna, nós conseguimos descobrir o que? Também existe nos átomos uma espécie de cola, que são as ligações, né? Então você consegue fazer uma ligação de átomo para átomo e manter uma estrutura mais bem organizada. E por incrível que pareça, uma estrutura extremamente forte é a estrutura piramidal, que nós vamos ver mais para frente o porquê disso ser forte. E os egípcios perceberam que se eles erguessem estruturas na forma de pirâmides, elas já seriam muito fortes. Porém, se adicionasse essa cola no meio da estrutura, ela ficaria muito mais forte. Então tem toda aquela ideia de vetor, distribuição de peso, tal, aquela pedra central onde todo o peso é distribuído sobre ela, mas também existe a necessidade de manter essa estrutura colada. Por isso, então, essa ideia de argamassa, que no caso foi a utilização de argila e a utilização de sílica, né, moída, que no caso é a areia, né, além de compostos orgânicos que também tem dentro da argila, que eles pegavam próximos de rio. Então, além dos egípcios eles desenvolverem a metalurgia e também desenvolverem as primeiras formas de argamassa, eles também foram responsáveis pela criação de um composto que nós temos em contato com ele todos os dias, que é o que? É o vidro. Eles também foram responsáveis então pelo desenvolvimento desse artefato, nós podemos chamar de artefato também. No caso, o vidro, o interessante dele é que ele é basicamente formado de sílica. E essa sílica, no caso, dióxido de silício, porém, existe uma curiosidade que talvez ele tenha surgido próximo a praias, né? Por quê? Porque nas praias existem algas, né? Então provavelmente para manter o fogo aceso eles colocaram gravetos, algas ali no meio. E por algum motivo essas algas elas são extremamente ricas em sais e também em compostos alcalinos. E o que acontece? Quando se aqueceu tanto essas algas quanto a areia que tinha ali em volta, para eles se aquecerem, a sílica chegou a uma temperatura acima de 900 graus Celsius e então ela fundiu. E juntamente com ela, o material das algas queimaram e foram liberados para o meio, né, juntamente com um pouco de solução. E então essa sílica fundiu, né, esses pedacinhos de quartzo se fundiram e então se produziu algumas lascas de vidro. Observando isso, eles acharam aquilo muito bonito e começaram então a tentar desenvolver isso daí de novo. Para fazer isso daí, eles tinham um processo bastante semelhante à metalurgia. Eles começavam a produzir fornos, onde eles adicionavam agora fornos de metal, ou seja, a produção de vidro ela é mais nova do que a produção de metal, a metalurgia é mais antiga e a argamassa mais antiga ainda, né? Então eles começavam a produzir esses fornos de metal, eles adicionavam então nesses grandes potes de ferro, eles adicionavam quartzo, né? Então eles pegavam pedrinhas de quartzo, moíam elas, colocavam lá no meio, adicionavam algas e ateavam fogo e deixava aquilo lá até fundir. Isso aí começava a fundir em torno de 900 graus Celsius. O ferro ele vai fundir em torno de 1500 graus Celsius, 1600 graus Celsius. É metade da temperatura, para o ferro isso ainda é nada. E então a sílica começava a fundir, começava a passar para o estado líquido a mais ou menos uns 900 graus Celsius. Todos os sais que estavam no meio da constituição orgânica da alga, eles tinham sido já liberados para o meio e começava-se a ter então a formação de um composto vítreo. Um fato interessante é o seguinte, é que a sílica que nós estamos utilizando aqui para dar essa ideia de como eles faziam isso é o quartzo, e o quartzo ele é um cristal. E o cristal ele é formado pelo quê? Ele é formado por vários átomos ordenados de uma certa forma que se torna até periódica. Ou seja, esses átomos eles formam uma unidade que nós podemos utilizar ela para mostrar toda a estrutura do composto que estamos em mão, no caso da sílica, né? Então temos um conjunto de átomos organizados de forma tridimensional
que mostra como todos os outros átomos desse composto são organizados, ou seja, como é baseada a estrutura. Essa pequena partezinha que consegue mostrar todo o átomo, toda a estrutura do composto organizado é conhecido como célula unitária. No caso do vidro, ele é formado então do aquecimento de um cristal, ou seja, de algo extremamente organizado. Esse algo extremamente organizado, ele é fundido, ou seja, passa para o estado líquido. Essa organização estrutural desses átomos, ela acaba sendo perturbada e ela é solidificada de uma forma perturbada. Logo, o vidro ele não é um cristal. Logo, o vidro ele não tem uma célula unitária. O vidro ele não é organizado. Os nossos átomos eles estão ligados entre si, porém de uma forma não organizada. Dessa forma, o que nós temos então? Nós temos um composto que é conhecido como composto amorfo, ou seja, que não tem uma forma organizada. Logo, o nosso cristal ele não é um vidro, e o nosso vidro não é um cristal. Obviamente, os egípcios, o povo de Kemet, eles não sabiam disso, né? Porque isso é algo que surgiu, é algo bastante moderno, você tem que ter ideia já de átomo, ideia de estrutura organizada e tal, que era um fato ainda muito desconhecido deles isso. Então, a nossa aula de hoje ela foi sobre os egípcios. Essa aula vai ter uma continuação, na próxima aula eu vou continuar falando sobre Egito, e vou começar a falar agora de algumas coisas mais próximas da orgânica, no caso, o desenvolvimento dos papiros, dos cosméticos e também da cerveja, que são coisas extremamente importantes para esse povo e que foi muito importante para a gente também, né? Então, o que nós podemos deixar de importante dessa aula? Podemos deixar importante o quê? Que os egípcios eles foram extremamente hábeis na produção de conhecimento. Esse conhecimento foi passado. Lembra lá na aula anterior, quando eu falei de homem primitivo, que ele utilizava as paredes das cavernas para conseguir passar o que ele estava pensando? Então, os egípcios já conseguiam escrever isso daí também nas paredes, de uma forma extremamente mais rebuscada, né? Os hieróglifos, escritas cuneiformes, já eram utilizados na Síria, né? Então provavelmente isso chegou também neles, utilizando também papiro, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então eles utilizavam isso para registrar as coisas. Mas assim, o mais importante desse vídeo é deixar claro que para você desenvolver o conhecimento, ele leva muito tempo, né? Para você conseguir fazer com que o conhecimento se torne algo expansível para outros povos, para outras civilizações, leva muito tempo. Então o que fica de importante dessa aula, que você poderia trabalhar em sua sala de aula, é que as coisas que nós temos no nosso dia a dia, elas não são coisas que necessariamente são novas, né? Utilização de ferro extremamente antiga, utilização de bronze mais antiga ainda, a argamassa que tem na parede, a ideia dela é extremamente antiga. Então nós podemos falar sobre composição. Se quisermos falar, por exemplo, sobre organização estrutural, começar a falar sobre ligações químicas, organização da estrutura, tal, nós podemos dar uma aula sobre Egito, né, falar sobre essa parte de desenvolvimento de vidro. Queremos começar a falar sobre oxidação. Podemos então falar sobre o surgimento da metalurgia, né? Então voltar lá atrás, começar a falar, eles utilizavam a malaquita. A malaquita, ela se encontrava na forma de um composto com no caso, o cobre não estando no seu estado zero. Então quando ele era reduzido, no caso, quando ele recebia elétrons, ele passava para o estado zero e tal, né? Então você consegue fazer uma alusão disso. E isso é muito interessante, por quê? Porque a ideia de Egito fica muito gravado na cabeça do aluno. Então é interessante você utilizar desses artifícios que vão conseguir gravar na memória. Então toda vez que você for falar, por exemplo, de bronze, ele pode vir na ideia dele uma espada de bronze. Ou, por exemplo, quando você for falar de oxidação, redução e oxidação, ele vem a ideia lá dos egípcios, nos fornos lá produzindo o cobre, né? Aquecendo a malaquita, reduzindo o cobre que está na rocha malaquita. Então isso é importante, né? No caso, como eu disse, argamassa, né? Se quer falar, por exemplo, dar uma aula para um curso de geologia, você pode entrar com
com essa ideia de argamassa. Então você volta lá nos egípcios, começa a falar do desenvolvimento de argamassa e tal, né? Eu na faculdade tive aula de geologia, então a professora deu uma aula sobre cimento pra gente, e então você pode voltar lá atrás nos egípcios para fazer uma alusão a isso e gravar melhor na memória de quem está aprendendo. Então, quero agradecer a quem viu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer muito pela sua audiência e sua paciência. E quem quiser novo material, né, quem quiser encontrar novos materiais, coisas do gênero da química para o desenvolvimento de aulas e tal, eu tenho um blog chamado Licenciando em Química. Quem quiser dar uma olhada lá, vai estar aqui na descrição desse vídeo, e peço a todos, se quiser divulgar esse material, se quiser divulgar esse vídeo, divulgue, fique à vontade, e se possível curtir a nossa página aqui, nosso canal aqui no YouTube. Eu agradeço então mais uma vez a sua audiência e a sua paciência.